Boa noite. Todos que eu estou vendo e aqueles que eu não estou vendo. E a fala de abertura, né, diz que a gente volta e a gente vai ter que resolver os nossos problemas aqui. Quantas vezes forem necessárias, a gente volta. E, mais uma vez, tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje, que é felicidade. Eu já fiz uma palestra um tempo atrás aqui sobre felicidade à tarde. Para quem não sabe, a gente tem sessões aqui à tarde às 3h30, às terças-feiras. E falar hoje de novo sobre o tema, cada vez vem situações diferentes, né? A fala de abertura já deixou bem claro. Eu fiz questão de deixar uma relação de livros aqui. Para aqueles que têm interesse, essa palestra é filmada, como as outras assim, ela está disponível aqui no site do Centro Espírita, quem precisar assistir de novo, e por acaso pegar as referências. Porque eu vejo que o mundo hoje sofre de uma falta de felicidade. E o tal do Covid está aí para mostrar para a gente, né? A quantidade de depressivos no mundo aumentou enormemente, né? Em 2017, a ONU fez um levantamento e chegou à conclusão que existiam 322 milhões de pessoas depressivas no mundo. Das quais, segundo a ONU, lá em 2017, imaginem agora, 2020, passado aí, lá em 2017, segundo o levantamento da ONU, foram 800 mil suicídios. Decorrência normalmente direta da tal da depressão, que é a falta de felicidade, né? Mas aí a gente vai procurar na doutrina espírita e procurar em outras referências e tentar identificar onde é que está toda essa felicidade, né? E a gente tem várias referências aqui. Para quem gosta de ler Espiritismo, Divaldo Franco tem uma série psicológica, e nessa série vários livros falam de felicidade, mas em especial esses dois aqui, chamados O Ser Consciente e Desperte e Seja Feliz. Ele tem capítulo inteiro falando sobre a felicidade, né? O que é a felicidade do ponto de vista espírita, como que ela poderia ser alcançada do ponto de vista espírita. Mas não, bom, dentro do espiritismo ainda, né? Chico Xavier tem um livro maravilhoso, aqui, né? Os livros do Divaldo são esses aqui, eu trouxe para mostrar para vocês. Essa é uma sériezinha do Divaldo, toda de livrinhos fininhos assim, ó. É bom para a gente adquirir o hábito da leitura. Livrinhos bem fininhos, né? Esses são 2 livrinhos dessa série, O Ser Consciente, Desperte e Seja Feliz. Fala bastante de felicidade aqui. Sobre o Chico, O Consolador. Um livro psicografado pelo Chico, né, ditado pelo Emmanuel, e fala do tema da felicidade também. Também é um livro de perguntas e respostas, para quem não conhece, a semelhança do Livro dos Espíritos, né? Sugiro a todos que têm interesse de entender a fundo esses temas. E é claro, se a gente for seguir no Espiritismo, né, o Evangelho segundo o Espiritismo fala bastante de felicidade, inclusive vou citá-lo, né? É daqui que vem a máxima de que a felicidade não é deste mundo, e que a gente vai discuti-la hoje, né? Ou o Livro dos Espíritos tem várias perguntas a respeito da felicidade. A pergunta 920, 921, 922 e 923, especificamente, Kardec indaga a espiritualidade sobre a felicidade. Se ela é possível, por que ela é difícil de ser alcançada, e os espíritos respondem a Kardec. Mas quem acha que espiritismo é só algo que é para a gente orar, e acha que não tem ciência dentro do espiritismo, pode procurar isso na ciência. Essa autora, chamada Susan Andrews, formada em Harvard, ela tem alguns livros, um deles se chama A Ciência de Ser Feliz, onde ela discorre bastante sobre o processo da felicidade do ponto de vista científico. A gente pode pegar um outro autor, esse aqui, ó, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Eu nem escrevi o nome dele ali porque não dava tempo, mas chama Shawn Achor. É um professor de Harvard também. Esse é o livro do Shawn Achor. E esse é o livro da doutora Susan Andrews, que fala de felicidade. A doutora Susan Andrews, inclusive, tem um instituto funcionando aqui no Brasil, no interior de São Paulo, né? Uma doutora de Harvard, um instituto aqui acessível àqueles que quiserem ir lá estudar o tema com ela, né? Aqui no interior de São Paulo. E esse é um mestre de Harvard que propôs uma disciplina chamada felicidade. Imaginem vocês, né? Um professor de Harvard, uma das maiores universidades do mundo, mais conceituada do mundo, propor uma disciplina chamada felicidade.
Imaginem que a turma lá da universidade deve ter olhado para ele meio desconfiado, né? Felicidade, isso aqui é Harvard, amigo. Isso aqui é ciência. E aí o cara, como tinha certa moral lá, de tanto incomodar, deixaram ele fazer a disciplina da felicidade. Ele que lecionava no curso de teosofia. E quando ele abriu a disciplina de felicidade, ele tinha uma salinha lá de Harvard, na sala de aula, não coube na sala. Aí foram aumentando o espaço durante o processo de inscrição para a disciplina. A disciplina foi lecionada no maior auditório de Harvard e não coube, tem fila para frequentar até hoje a disciplina de felicidade de Shawakor. E ele, diante disso, escreveu um livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ciência. Inúmeros artigos científicos citados aqui, para quem quiser procurar felicidade dentro da ciência. E tem uma outra autora que eu acho bem legal, chama Carol Dweck. Ela escreveu esse livro chamado Mindset. Nesse livro chamado Mindset, ela fala sobre a cabeça das pessoas, né? E ela não fala exatamente de felicidade, mas ela fala que existem basicamente dois tipos de mindsets, né? Dois tipos de pensamento das pessoas, né? Modelos mentais. E tem uma pessoa que é mais propensa a alcançar a felicidade, porque enxerga a vida de uma maneira, e outra pessoa que tem mais dificuldade de alcançar a felicidade, porque enxerga a vida de outra maneira. Mas essas são algumas referências só que eu queria deixar aqui para vocês, porque se a gente for estudar o tema felicidade, for procurar conceitos, a gente vai encontrar conceitos de todos os tipos, né? Conceitos mais filosóficos, conceitos espíritas, né? Eu vou ler alguns aqui para vocês. A felicidade pode ser definida por um momento em que há a percepção de um conjunto de sentimentos prazerosos. Segundo esse conceito, então, a felicidade é momentânea, né? A felicidade não é eterna, é momentânea. Depois, a felicidade é um estado durável de plenitude. Olha como já mudou agora, né? Agora a felicidade passou a ser um estado durável e não mais um momento. Mas é um estado durável de plenitude, não fala de prazer, fala de plenitude. E plenitude é diferente de prazer agora, né? Satisfação e equilíbrio físico e psíquico em que o sofrimento e as inquietudes são transformados em emoções ou sentimentos que vão desde o contentamento até a alegria intensa. Plenitude. Contentamento até a alegria intensa. Quem aqui já viveu momentos de plenitude, talvez assim, né? De felicidade sobre esse conceito. De contentamento até a alegria intensa. Eu relato para vocês que teve uma época da minha vida que eu estava tão feliz, eu não sabia porquê, a gente normalmente não sabe porquê daí. Que eu descobri que eu incomodava os meus amigos. Porque um dia um amigo meu falou para mim assim, é um saco falar contigo, porque tu está sempre feliz. Aí eu ouvi aquilo e não entendi bem, né? E nem eu sabia que aquilo estava acontecendo. E depois que me afastei dele, comecei a pensar no assunto e comecei a ver que realmente o meu mindset daquele momento lá era bem diferente do mindset dele, né? O meu modelo mental. Eu enxergava o mundo de uma maneira que para mim estava tudo bom. Se desse certo, estava bom. Se desse errado, estava bom. Isso não é conformismo. Isso é diferente de conformismo, né? De achar que qualquer coisa serve. Não, isso é entender que as coisas têm motivos para acontecer. Eu passei por alguns momentos desses na minha vida. Eu espero que vocês já tenham passado, é muito prazeroso. Embora o prazer não me expresse fielmente a felicidade. Mas a gente tem outras definições, que eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas tem definições filosóficas, né? E se a gente buscar uma história da felicidade, a gente vai ver que lá entre 300 e 400 anos antes de Cristo, a felicidade foi proposta como hedonismo. E quando a gente falava de hedonismo lá, a busca da felicidade era a busca do prazer. Ou seja, a felicidade se resumia a prazer. Quanto mais intenso e mais duradouro, melhor. Vejam como mudou um pouco isso de lá para cá, né? Prazer de forma geral, lá na Grécia Antiga. Em seguida, a gente tem Epicuro, que transforma a felicidade de algo puramente baseado no prazer para algo relacionado ao prazer racional. Isso 100 anos depois, mais ou menos, 300 antes de Cristo. E quando a gente fala de prazer racional agora, significa que, nem todo prazer é válido. O prazer precisa ser sentido com moderação. E foi isso que Epicuro falou. Vejam como o conceito evoluiu já, né? De um prazer de qualquer jeito, a qualquer custo, na maior intensidade possível, durante o maior tempo possível, para um prazer com moderação agora.
Se a gente evoluir um pouco, surgiu um nome na história, aí bastante tempo depois, né? Imagina que nesse período aí a gente teve a ascensão, teve o surgimento de Jesus Cristo depois, a ascensão da Igreja Católica e uma era, a era medieval, né? Uma era obscura, né? Uma era em que a ciência foi apagada, em que a felicidade foi apagada, né? Porque era pecado sentir prazer, né? No período medieval, certo? Então, durante aí, depois de Cristo, até por volta de 1800, olha só, são 1800 anos, era pecado sentir prazer. Né? As mulheres, por exemplo, que expressavam prazer eram tidas como bruxas. Né? E olha como a felicidade foi deturpada durante isso, né? Embora o prazer na época estava muito relacionado com a felicidade e hoje ainda está. Mas teve uma pessoa que ficou marcada na história, chamado Marquês de Sade. Esse cara era um francês, 1700 e quebrados lá, um pouquinho antes, começando o iluminismo, né? A era agora da ciência voltando à tona. A era de Allan Kardec agora, né? 1850 e tantos, o iluminismo, a ciência voltando à tona. Marquês de Sade. E ele propôs novamente que a felicidade era algo relacionado a prazer. Mas prazer agora ele volta, olha que a gente sai de uma era obscura, né, em que sentir prazer era pecado, e a gente acaba com a felicidade. E se a gente olhar os santos da Igreja Católica, eles estão todos tristes, né? As imagens, né? Porque parece que sorrir era pecado, né? Sim. Ser feliz era pecado, né, nesse período. Porque a ideia foi deturpada, é claro. Mas o Marquês de Sade, que emprestou o nome à palavra sadismo, ou sádico, né, que nós temos hoje, transformou a felicidade em algo agora relacionado ao prazer a qualquer custo. Foi chamada também essa doutrina de amoralismo. De hedonismo, né, da felicidade, para amoralismo, ou também conhecida como sadismo. O prazer a qualquer custo, moral ou imoral, né? Inclusive às custas da dor alheia. Esse era o prazer, ou essa era a medida de felicidade nesse período, né? Pelo bem de todos nós, esse conceito evoluiu, embora hoje ainda esteja presente em muitas pessoas por aí, né? O sadismo. E a gente tem um pouco mais adiante, então, outros filósofos aí, 1800, aí, contemporâneos a Allan Kardec, e que começam a entender a felicidade de uma maneira mais social. A felicidade era algo que precisava agradar a todos. Então, quanto mais prazer, ainda se usava muito a palavra, eu conseguisse dar a toda a população, sem desmerecer um, nem desmerecer o outro, eu estaria alcançando maiores níveis de felicidade. Esse conceito, então, veio evoluindo ao longo dos tempos, né? Em Stuart Mill, por exemplo, lá finalzinho do Allan Kardec, Allan Kardec estava encerrando já as suas obras, ele fala assim, ó, do utilitarismo. Ele diz, cada indivíduo procura o bem e a riqueza, e evita o mal e a miséria, cada indivíduo. Mas ele toma como base que todos os indivíduos precisam alcançar o maior nível de prazer, que eles falam de bem, de riqueza, possível. Se são todos os indivíduos, agora eu estou trazendo a felicidade para a sociedade. Então agora eu estou considerando o todo e não mais individual como era antes. Né? Então o conceito vem evoluindo. Mas se a gente passar para dentro da doutrina espírita, a gente vai ver que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro que a gente cita bastante aqui, lá no iniciozinho dele, está escrito assim, ó. A felicidade não é deste mundo. E aí aquela pessoa menos atenciosa ou mais focada nas palavras e não na interpretação, ela pode pensar, eu sou um desgraçado mesmo, e já que está escrito ali no Evangelho segundo o Espiritismo, e foi Allan Kardec que escreveu, então quer dizer que eu tenho que ser infeliz, está tudo certo e vai ser assim que vai continuar. Bom, lembra vocês, quem falou isso foi um cardeal francês, e ele se referia a um livro do Antigo Testamento, desculpem, desse daqui, do Antigo Testamento, né, a Bíblia judaica, digamos assim, né,
Um livro do Antigo Testamento chamado Eclesiastes. Vocês podem pegar o Eclesiastes para ler, é um dos livrinhos do Antigo Testamento. É fininho também, deve ter aí umas 40 páginas, alguma coisa assim. Ó. E no Eclesiastes é o rei Salomão relatando a sua vida. Rei Salomão era um rei, né? E como rei ele relatava inúmeros prazeres, mas sempre ao final dos relatos ele falava, porém, isso não me deixa diferente do mendigo. E ao final do outro relato, porém, isso não me deu mais felicidade. E ao final do outro relato, apesar disso, eu continuo sendo igual ao mais miserável. E ele relata isso durante o livro inteiro do Eclesiastes. E ao final do livro, então, quem lê o livro conclui que ele está querendo dizer que todas as riquezas do mundo, físicas, materiais, não garantem ao rei Salomão a felicidade. Mas não está escrito no Eclesiastes, a felicidade não é deste mundo. Essa foi uma interpretação de um cardeal falecido, como espírito, que relatou a Allan Kardec. A felicidade não é deste mundo. Mas a gente pode procurar isso em outros livros espíritas, né? Como eu falei, no Evangelho segundo, no Livro dos Espíritos, questão 920 até a 923, e eu vou ler uma só aqui para vocês, a 921, que diz assim, ó, que tem muito a ver com a fala de abertura, né? Sempre por coincidências. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, diz o Allan Kardec, né? Mas enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Então Allan Kardec quer saber. Ele já sabe que quando a humanidade estiver transformada, a felicidade será alcançada. Mas enquanto a humanidade não estiver transformada, dá para conseguir uma felicidade alternativa? É o que o Kardec questiona. E a espiritualidade responde, o homem é quase sempre o obreiro de sua própria infelicidade. Tudo a ver com a fala de abertura, né? Quase sempre o obreiro de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, há muito males se forrará, ou seja, se protegerá, né? Se ele praticar a lei de Deus. E proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. A espiritualidade está dizendo, ele tem como ser feliz, dentro dos seus limites da sua existência grosseira, é o que ele fala, né? Nós somos espíritos imortais passando por uma experiência carnal, uma experiência material. Quem tiver interesse, né, lá no Livro dos Espíritos, da pergunta 920 a 923, está gravada a palestra, é só voltar lá e procurar no Livro dos Espíritos. Se a gente for seguir um pouquinho adiante, com Chico Xavier, né, ditado pelo Emmanuel, na pergunta 240, é um livro de perguntas e respostas também, na pergunta 240, a espiritualidade é questionada, Emmanuel é questionado, né, da seguinte forma, de algum modo pode-se conceber a felicidade na Terra? E aí a resposta do Emmanuel. Se todo espírito tem consigo a noção da felicidade, é sinal que ela existe e espera as almas em alguma parte. Olha, Emmanuel se referindo, todo espírito tem consigo a noção da felicidade, quer dizer, as leis de Deus estão gravadas na consciência. Tal como sonhada pelos homens do mundo, porém, a felicidade não pode existir. Por enquanto, na face do orbe. O orbe é a Terra, né? A felicidade não pode existir por enquanto na face da Terra, dessa maneira que os homens sonham com a felicidade, né? Porque em sua generalidade as criaturas humanas se encontram intoxicadas e não sabem contemplar a grandeza das paisagens exteriores que a cercam no planeta. Qual é o conceito de felicidade da turma, né? Normalmente, ou é porque vai morrer, vai para o céu e vai tocar harpa, ou vai ouvir os anjos tocarem harpa a vida inteira e comer uvas, né? Essa é a ideia da felicidade, né? Não vai nunca mais trabalhar, né? Vai se aposentar. Né? Ou tem gente que espera se aposentar para ser feliz, né? Quando eu me aposentar, eu vou ser feliz. Né? Ou então, aqui na Terra mesmo, olha o que ele fala, ó, intoxicadas, os seres humanos, as pessoas, e não sabem contemplar a grandeza das paisagens exteriores que a cercam no planeta. Pergunto a vocês, quem viu a lua cheia de anteontem? Quem prestou atenção na beleza dela? Né? Ou de Três Donton, sábado eu acho que foi. Né? A grandeza das paisagens exteriores que cercam o planeta. Né? Quem presta atenção nisso?
e dá a devida atenção a isso para descobrir que é realmente feliz por conseguir ver isso. Imagina quem é cego não conseguia ver a lua cheia. Ou quem acorda de manhã com os passarinhos cantando, e o outro do lado é surdo de nascença, nunca ouviu os passarinhos cantarem. Né? Olha só. Aí o Emmanuel segue e fala assim, ó, contudo, importa observar que é no globo terrestre que a criatura edifica as bases de sua ventura real, pelo trabalho e pelo sacrifício. Sacrifício entendido, sacro ofício, trabalho sagrado. Né? Sacrifício não significa que tem que arrancar um braço, uma perna ou qualquer coisa assim. A tradução de sacrifício é trabalho sagrado. O que é trabalho sagrado? No livro dos Espíritos, melhor, no livro no Evangelho, não no livro dos Espíritos mesmo, tem um capítulo inteiro falando sobre as leis, né? E uma é a lei do trabalho. E nesse livro pergunta, né, o que é o trabalho? E a espiritualidade responde, qualquer atividade útil é trabalho. Se é útil, é sagrada. E isso é um sacrifício. É um sagrado ofício. Certo? O sacrifício, olha lá o que ele fala. Então, pelo trabalho e pelo sacrifício, a caminho das mais sublimes aquisições para o mundo divino de sua consciência. Quer dizer, é aqui que o ser humano se prepara para alcançar a verdadeira felicidade, já que aqui ela é mais temporária, já que aqui nós estamos num planeta de provas e expiações. Mas sigamos. Vamos tentar interpretar claramente agora a fala lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz, né, a felicidade não é deste mundo. Temos duas interpretações. Uma, a felicidade não é deste mundo. Que tipo de mundo é a Terra? Para os espíritas, um mundo de provas e expiações. Dentro da escala espírita, existem os mundos felizes. Não é o nosso. O nosso é o segundo degrau. Os mundos felizes são o quarto degrau. Né? O próximo degrau é o mundo de regeneração, depois os mundos felizes. E, por fim, os mundos celestes. Então, nós não temos como ter essa felicidade aqui, porque estamos vivendo num mundo de provas e expiações, não é um mundo de felicidade, não é um mundo feliz. Mas entendendo, essa felicidade aqui, a gente não sabe nem o que é isso. A gente nunca nem chegou perto disso. Né? Então, não é possível por causa disso. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Mas a gente tem uma outra interpretação. A felicidade não é deste mundo. Este mundo de ganância, este mundo de inveja, este mundo de álcool, este mundo de drogas, este mundo de loucura pelo trabalho, este mundo de tudo mais que a gente pode pensar aí. Cada um vive um mundo diferente, né? E nesses mundos aí, realmente, a felicidade não está presente. Então a gente teria essas duas interpretações. Né? A felicidade não é deste mundo, dito lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque a Terra é um planeta de provas e expiações, não é um dos mundos felizes, e essa felicidade que nós nem entendemos o que é, a gente não sabe o que é isso, é lá dos mundos felizes. E a segunda interpretação, a felicidade não é desse mundo assim de matéria grosseira que a gente vive do ponto de vista, né, da ganância, da inveja, da criminalidade, das drogas, e tudo mais que tem por aí. Realmente não é deste mundo. Né? Mas a gente sabe que a felicidade, dentro dos nossos limites, o Emmanuel deixa claro no livro Consolador, que ela é possível. Mas, gente, a felicidade é um tema, então, a gente não precisa falar de felicidade só sobre a ótica espírita, né? Como a gente falou, a felicidade é tema já discutido há bastante tempo pelo mundo. Começou a ficar famosa a felicidade lá em 1973, quando a ONU começou a fazer um levantamento de desenvolvimento humano, né? O tal do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, e chegando em países lá mais pobres, um deles era o Butão, perguntaram para o rei do Butão, por que vocês não têm desenvolvimento no país de vocês? E aí ele falou, tem sim, o meu país é o mais desenvolvido do mundo. O Butão. E aí a turma lá, né, mas como assim? É que o desenvolvimento no meu país não é medido da maneira como vocês medem no de vocês. O desenvolvimento no meu país é medido pela felicidade da população. E aquilo chocou, né,
os pesquisadores da ONU ali. E a partir daquele momento começou-se a dar atenção a essa história da felicidade, no mundo como um todo, né? Na ciência já se falava da felicidade há bastante tempo. Tem escalas de felicidade, né? Para medir o nível de felicidade das pessoas. Vários estudiosos aí. Tem uma escala criada em 1999 que com 4 perguntinhas só ela tenta identificar o nível de felicidade das pessoas. E olha que ela é bem assertiva, né? Mas do ponto de vista global, então, a partir dessa data, em 1973, Freud já falava de felicidade, relacionava muito com o prazer também, né? Mas a partir de 1973, então, a felicidade começa a ser tratada como uma necessidade do mundo. E hoje, existem vários relatórios de felicidade pelo mundo, hoje já se fala num indicador de desenvolvimento humano baseado na felicidade, né? A turma que lembra um pouco dos bancos de escola lá, lembra que há anos atrás se media o desenvolvimento dos países, com base no PIB, Produto Interno Bruto. Ou seja, dinheiro. Quanto mais dinheiro o país tinha, mais desenvolvido ele era. Essa medida mudou, né? E começou a ser medido através do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que levava em consideração a grana, quanto dinheiro o país tinha, mas também a saúde e a educação. Então eram 3 critérios de avaliação. Hoje começa a se estudar, hoje desde 73, como eu falo, né? Inclusive a ONU já sugere o uso de um indicador de felicidade, que para nós, um indicador de desenvolvimento, que para nós aqui é traduzido como FIB, Felicidade Interna Bruta. A gente continua considerando dinheiro, porque a gente sabe que vive num mundo material, precisa de dinheiro para adquirir as coisas. Continua considerando saúde, é claro, a saúde é indiscutivelmente importante para que nós tenhamos felicidade. Continuamos considerando a educação, é claro que a educação nos dá a capacidade de ler, por exemplo, e entender melhor do que se trata o tema, mas também leva em consideração agora os níveis de felicidade, que tem a ver, por exemplo, com o tempo gasto no trânsito, entre o trabalho e a casa. Tem a ver, por exemplo, com o tempo gasto com a família, com atividades sociais, gasto ou investido, né? Vamos mudar a palavra. Com atividades sociais. Então a felicidade começa a ser muito discutida pelo mundo afora. A gente tem inúmeros relatórios, aqui eu relacionei alguns. Tem um questionário de Oxford, uma das maiores universidades do mundo, com 29 perguntas. Tem uma escala geral de felicidade, essa que eu mencionei, com 4 perguntinhas, de 1999. Tem a felicidade interna bruta, do botão. Tem o Gross National Happiness, que é um relatório da ONU, né, já criado lá em 1972, por conta desse trabalho com o botão. Tem o World Happiness Report, Relatório Mundial de Felicidade, criado por algumas universidades e instituições do mundo para mostrar o nível de felicidade nos países. Tem os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio da ONU, que levam muito em consideração a questão da felicidade. E tem o HPI, Índice de Planeta Feliz, que também estuda muito isso. Mas, bom, são várias as formas de se entender a felicidade e de se estudar a felicidade, tanto do ponto de vista espírita, quanto do ponto de vista fora do espiritismo, digamos assim. Existe até uma fórmula da felicidade de acordo com a novela que a gente vê, né? De acordo com os filmes que a gente assiste, de acordo com o Faustão no final de semana. Essa fórmula da felicidade, segundo eles, é a seguinte, é simples de vocês entenderem. Empenho, aqui com N, que gera sucesso, que vai gerar, então, felicidade. Essa é a fórmula da mídia, né? Do Faustão, da novela. E o empenho não significa só trabalho, né? O empenho é qualquer tipo. Mas a fórmula da mídia é essa, né? O empenho te dedica, seja no que for, pode ser no crime, né? No roubo, no trabalho igual maluco, workaholic, vira um workaholic, né? Aficionado pelo trabalho, que esse teu empenho vai te garantir sucesso, sucesso material, aparecer nas redes sociais, etc e tal, e aí assim tu vai ser feliz. Bom, se vocês lerem isso aqui, vocês vão ver que isso aqui está totalmente errado. Se não estivesse, a gente não tinha milionários por aí se suicidando, não tinha grandes atores internacionais, comediantes, né? Super felizes, estão o tempo todo rindo, né? Grandes comediantes se matando, se suicidando. Onde está a felicidade, então, né? Pessoas com dinheiro a dar a beça, e assim, né?
se empenharam bastante, parece, cada uma em diferentes áreas, né? Acumularam bastante sucesso material. E a felicidade veio? Não. Então, para aqueles que tiverem interesse, para a gente não se alongar muito, a gente podia falar aqui 2 horas sobre felicidade, né? Corram atrás desses temas aí assim, e vocês vão entender o porquê de eu apresentar isso aqui, e porquê de eu escolher o tema felicidade para nós discutirmos na noite de hoje. Tem inúmeras referências espíritas e inúmeras referências fora do espiritismo. Eu vou finalizar lembrando a vocês 3 coisinhas que eu sempre gosto de lembrar. Primeira delas, como é que eu faço, Fábio, para alcançar a felicidade? São Bento, por volta de 500 depois de Cristo, escreveu uma máxima: ora e trabalha, amiguinho. Ele escreveu em latim: ora et labora. Essa é uma maneira de alcançar a felicidade. Segunda maneira, Allan Kardec pergunta a espiritualidade lá no Livro dos Espíritos, questão 919 e 919A. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento para o mal? E a espiritualidade responde: um sábio da antiguidade já vos disse. O sábio a qual a espiritualidade se referia era Sócrates, que falava assim: conheça-te a ti mesmo. Quem não se conhece não vai ser feliz, porque vai ser levado pela onda para todos os lados e vai se envolver em todo tipo de problema. E, por fim, para quem é muito adepto da Bíblia, né? A base da análise do Evangelho segundo o Espiritismo, lá na Bíblia, a gente tem Mateus, capítulo 7, versículo 3 a 5, a parábola do cisco e da trave, né? Onde Jesus diz que é mais fácil verdes o cisco no olho do teu vizinho do que a trave no teu olho, né? Ou seja, o que ele quer dizer com isso? A gente enxerga muito os defeitos dos outros, por menorzinhos que eles sejam. Mas a gente não consegue enxergar o enorme defeito que nós mesmos temos. Então, lembrando dessas 3 coisinhas assim: ora e trabalha, conheça-te a ti mesmo, e começa a olhar os defeitos que tu tem, ao invés de olhar só os defeitos do outro, que eu garanto que já é um grande passo rumo à tal da felicidade. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês durante esse tempo. Espero que eu tenha conseguido ser claro e deixado uma mensagem objetiva que vocês possam levar para casa, para a semana, para a vida, para tentar, todos nós, alcançarmos a felicidade, né? Lembrando do utilitarismo. A felicidade só é válida quando ela é para todos. Se só um tem, não adianta muita coisa. Ok? Obrigado.